Ora viva, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Jovial Benguela. Eu sou Justina Musa, estarei com vocês até bem perto de 1 hora. O nosso convidado, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, é um prazer. Obrigada. Agora precisamos que se apresente lá em casa após o nosso programa. Está especialmente direcionado ao nosso caríssimo mestre de cerimônia. Muito obrigado, é um prazer. Eu sou o Ivanov Emiliano, mestre de cerimônia. Assim foi a nossa apresentação do caríssimo. Antes de desenrolar o nosso tema, vamos ao espaço de publicidade, onde a sua imagem dá vida ao seu negócio. Não saia daí. Voltamos já já. Voltamos assim com o nosso convidado Ivanov Emiliano. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela BEM TV, uma televisão digital que surgiu com muita força, muita garra e de facto surgiu também para apostar na juventude. Aquilo que eu tenho estado a acompanhar indica que realmente uma direção jovem e que também tem apostado na juventude. Os meus agradecimentos pelo convite feito para então podermos partilhar com os caros internautas o nosso tema de hoje. Como ser um mestre de cerimônia de sucesso? Hoje, o nosso caríssimo Ivanov vai nos contar alguns segredos, afinal de contas, como ser um mestre de cerimônia de sucesso. Bem, primeiro nós temos que perceber que qualquer pessoa pode ser um mestre de cerimônia. Existem várias atividades e toda e qualquer atividade carece de um profissional que tem o objetivo e a finalidade de conduzir este programa, esta atividade, esta cerimônia. Mas o mestre de cerimônia não é um profissional que surgiu há 5 anos atrás, há 10 anos, 20 anos. Ele já existia. Só que à medida em que o tempo foi passando, ele foi mudando de nome. E hoje o mestre de cerimônia é alguém que está em quase tudo o que é atividade para então poder dar brilho, organização e acima de tudo coordenar esta atividade. Agora, existem vários mestres de cerimônia. Agora, como ter sucesso nesta atividade ou eu considero já uma profissão. Porque tem pessoas que vivem desta atividade, vivem desta profissão que é ser um mestre de cerimônia. Agora, como ter sucesso? Aí é que está o problema. Sucesso não depende muito do tempo de carreira em que o mestre de cerimônia está em atividade. Por exemplo, 2 anos, 3 anos, 4, 5. Para mim o sucesso não depende muito do tempo de atividade. Eu não tenho 10 anos como mestre de cerimônia. Não tenho 10. Muito bom. Afinal de contas, como é que prepara e pesquisa antes de entrar para um evento? Olha, antes de um evento ou qualquer atividade, a primeira coisa que eu preparo é o meu organismo, é o meu corpo. Eu sou muito detalhista naquilo que é a minha saúde. E já há estudos a comprovarem que mais do que eu saber o que eu devo fazer, é saber se o meu corpo está em condições
de suportar a tamanha responsabilidade. Eu cuido muito do meu organismo, olho muito para aquilo que é a hidratação do organismo, bebo muita água, consumo bastante frutas. E aqui, para os mestres de cerimônias que já existem e aqueles também que gostariam de seguir essa carreira, o meu conselho é que devem de facto investir naquilo que a terra produz. O que eu faço especificamente não é uma regra, porque muitas das vezes, vou dar aqui um exemplo. Existem certas atividades que tu és contratado para apresentar as atividades sábado 20 horas, por exemplo, ou domingo às 20 horas. E te ligam às sexta-feira às 14, ok? Tu tens pouco tempo de preparar para aquela atividade. Vou dar um exemplo. É um casamento. Para o casamento tu tens que reunir com os noivos. Tens que reunir com os noivos, tens que reunir com os padrinhos, para saber que tipo de festa de casamento é que os noivos pretendem dar. Os padrinhos, qual é a ideia, qual é a opinião que têm sobre a festa de casamento. O mestre de cerimônia no casamento, ele não leva uma agenda, ele tem de ouvir os noivos, o que é que os noivos pretendem da festa, quais são as fases que vai constituir a festa de casamento. Se vamos começar, por exemplo, com a entrada dos noivos, se é a entrada dos convidados, se é boas-vindas do mestre de cerimônia, se é a música, ou seja, se é jogar o buquê. Há aqui um conjunto de fatores que depende muito da reunião que o mestre de cerimônia vai ter com os noivos e os padrinhos. Normalmente eu dou apenas a minha opinião em relação à experiência que eu tenho em apresentar casamentos e outra ou qualquer atividade. Eu preparo-me muito, fundamentalmente na minha saúde, não só quando tenho atividade, muito antes da atividade eu sou muito duro comigo mesmo. O meu cérebro tem que estar bem, tem que estar saudável, porque eu vou aguentar. Vou dar um exemplo. Se a festa de casamento vai demorar 3 horas ou 4 horas, eu vou entrar às 19 até às 0, é muito tempo que eu vou estar a falar. O meu contrato, por exemplo, é por hora, né? O meu contrato é por horas. Se são 2 horas, são X mil kwanzas. Se são 4 horas, X mil kwanzas, né? Tenho vários pacotes e os noivos são livres. Se só quiserem ter o mestre de cerimônia por 2 horas, eu vou dar um preço. Se quiserem ter 4 horas, vou dar. Se quiserem me ter até o dia seguinte, também é um outro preço. Ou seja, a minha preparação é diretamente proporcional ao tempo que eu fico a falar. Claro, eu não falo todos os momentos, porque eu tenho que chamar as fases que vão compor a atividade. Agora, do ponto de vista de alimentação, o que o cérebro precisa para que eu fique em condições? Precisa de bom oxigênio e também precisa da glucose, que é o açúcar. Eu busco muito o açúcar a nível das frutas, né? A nível das verduras, dos tubérculos, por exemplo, a batata doce, a mandioca. Não sou muito amigo de fritos. Por muito tempo pensávamos que o mestre de cerimônia é só aquele que aprendeu técnicas de comunicação, mas hoje já não é bem assim. É preciso investir na saúde dele, porque senão a voz começa a complicar e tu começas a ter dificuldades em se comunicar, porque a voz está fônica, por exemplo. Tu precisas de ter uma voz ao nível da atividade. Vamos imaginar que tu és contratado para apresentar uma tomada de posse no governo provincial e dizem-te que, olha, tu foste contratada para seres a nossa mestra de cerimônia. Ora, tu tens que avaliar o teu público-alvo, tu tens que saber quem são as pessoas que estarão ali, qual é o ambiente, qual é a sala, o som. Preciso trabalhar muito o som. Eu sou muito exigente com as pessoas que trabalham com o som. E depois é a pontualidade, né? Para mim a pontualidade é a base do sucesso de qualquer carreira, não só como mestre de cerimônia. Pontualidade é a base. Trabalho com os noivos ao longo da semana, por isso é que se me contratares 2 dias antes da festa, tu tens que me pagar mais 50% daquilo que é a taxa inicial. Então não é uma atividade fácil, já está a dar para viver sendo um mestre de cerimônia, mas isso requer muita responsabilidade,
além do fator nutricional, tem a ver com pontualidade, responsabilidade, disciplina e, acima de tudo, o mestre de cerimônia tem de ser empático, tem de ter empatia, porque muitas das vezes os noivos não têm aquilo que você pediu, mas eles entendem que eu só quero ter no meu casamento o fulano. Vamos imaginar que o teu pacote é 100 mil kwanzas e eles só têm 60. Será que o facto de faltar 40 mil kwanzas, tu não vais apresentar esta atividade? A empatia levar-te a você aceitar. Então tu acabas aceitando e apresentas a atividade. Muito bom. Acabamos de perceber no discurso do nosso mestre de cerimônia que, afinal de contas, também é um bom nutricionista. Acabamos de descobrir aqui. Mas no meio disso tudo, nós gostaríamos de saber também como lidar com os imprevistos que acabam de surgir, né, de forma inesperadas. É o que eu ia dizendo. O mestre de cerimônia é alguém que tem que estar preparado a todos os níveis. Quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico e, acima de tudo, do ponto de vista nutricional. Até porque é a nutrição que vai dar capacidade de tu teres um cérebro equilibrado e tu teres um organismo qualificado para você conseguir desempenhar as tuas tarefas naquela atividade. Os imprevistos acontecem sempre. Vamos imaginar, um dos imprevistos que normalmente acontece muito nas festas de casamento, por exemplo, vocês fizeram uma agenda, uma programação, e na última da hora uma tia ou da noiva ou do noivo simplesmente quer fazer uma surpresa, mas a surpresa da tia não está no programa. Tu, como mestre de cerimônia, volto a tocar na questão da empatia. Tem que se reinventar. Tu tens que te reinventar no sentido de enquadrares aquele imprevisto, porque um dos objetivos da existência do mestre de cerimônia é dar brilho à atividade, é fazer com que a atividade corra da melhor maneira possível. Então, se a tia tem um desejo de simplesmente premiar o noivo ou a noiva, o mestre de cerimônia tem de trabalhar com a tia. Vai dar um desconforto, é normal, porque não estava na agenda. O mestre de cerimônia normalmente já tem o seu programa. Agora, quando alguém surge com mais um outro item, um outro ponto, para colocar na agenda do mestre de cerimônia, aí ele tem que ter empatia. E, acima de tudo, tem que ter amor ao próximo. O mestre de cerimônia, se não tiver amor ao próximo, fica muito complicado. Ele vai lidar com esses imprevistos se tiver empatia. Fora disso, ele vai dizer que, olha, não é possível, não é possível. E, no final de tudo, o objetivo do mestre de cerimônia também é fazer com que cada atividade que ele apresenta, né, cada atividade em que ele apresentar, ele consiga ganhar. A juventude fala muito ganhar pontos, né? Mas eu digo sempre que é ganhar responsabilidade, ganhar terreno, porque nós somos muitos. Benguela há muita gente que hoje é mestre de cerimônia, e para se ser diferente num mundo onde a maior parte dos mestres de cerimônias, por participar de uma microformação, já quer ser mestre de cerimônia, não é fácil. Mas é possível lidar com os imprevistos. Aliás, o mestre de cerimônia sabe que qualquer atividade tem sempre um imprevisto. Isto quer dizer que há muito equilíbrio e também desequilíbrio. Afinal de contas, como lidar com o equilíbrio e a formalidade dentro da cerimônia, de um evento? Olha, vou falar da questão de lidar com o desequilíbrio, por exemplo. Os desequilíbrios vão acontecendo sempre de atividade para atividade. O mestre tem de reinventar-se. Agora, não é possível tu lidar com certos desequilíbrios de qualquer atividade se tu não tiveres equilibrado emocionalmente. Dali que continuo a partilhar com os caros internautas e mestres de cerimônias que é importante que a partir de hoje comecemos a perceber que nós só vamos ser mestres de cerimônias de sucesso e lidar com os desequilíbrios que vão acontecendo nas atividades se nós hoje investirmos naquilo que a terra produz. Tu tens que te alimentar de maneira saudável.
Por exemplo, o mestre de cerimônia não pode ser amigo de refrigerante. O mestre de cerimônia não pode ser amigo de fritos. Como é que o mestre de cerimônia ele é o que mais come cachorro quente? Ele é que mais come hambúrguer? Ele é que mais come batatas fritas, os embutidos, salsichas? Não é possível. Toda essa alimentação acaba tendo um impacto negativo a nível cerebral. E quando tu precisares, por exemplo, de te equilibrares, existem certos hormônios, os neurotransmissores, como por exemplo, no momento em que tu estiveres sob pressão, porque o mestre trabalha sob pressão e trabalha sob tensão, tu vais precisar, por exemplo, que o teu organismo libere há um hormônio que nós chamamos de dopamina, que é um hormônio que ajuda o mestre a relaxar. E existem certos alimentos que fazem com que o teu organismo não produza este hormônio. E se produzir, vai produzir em menor quantidade. Se produzir em menor quantidade, tu não tens como relaxar. Depois, há um outro hormônio também, que não vai ser muito produzido, se o mestre de cerimônia, se alimentar de maneira errada, que é a serotonina, né? Que é o hormônio do prazer e da felicidade. Então, precisamos de ter muito cuidado, mais do que aprender a falar, retórica, mais do que saber comunicar. Tenho estado a investigar muito que para ser um mestre de cerimônia de sucesso, não basta retórica, não basta perder medo de falar em público. Mais do que isso, é importante primeiro saber se o meu organismo está em condições de eu poder desempenhar as minhas atividades, as minhas tarefas diárias, com planejamento antecipado. Só assim é que nós podemos... Tu podes aprender a falar depois. Tu podes aprender a falar em condições mais tarde. Por exemplo, cuida ainda da tua alimentação. O que é que de facto você dizia Sócrates em tempos antes dele morrer? Nós estamos a cavar a nossa sepultura através de garfos e faca. E o mestre de cerimônia hoje também está a cavar a sua sepultura através de facas e garfos. Cavando sepultura aqui podemos traduzir o insucesso. Como o que se pretende é termos cada dia que passa mestres de qualidade, porque depois o que vai acontecer? Serão sempre os mesmos mestres a apresentar os eventos e a apresentar as atividades, que não fica bem. Eu gostaria de ter, eu por exemplo, não gosto de ter muitas atividades. Eu gosto de ficar 3 meses sem atividade. Não gosto de ter todas as semanas atividade. Não. Eu prefiro ter uma atividade de 3 em 3 meses. Muito bom, muito bom. Estamos a beber bastante neste tema importante, tema jovem. Mas gostaríamos de saber aqui uma pergunta que não quer calar. Como lidar com a pressão e o nervosismo diante o público, mediante o evento? Aquela opressão que a sociedade vai fazer em volta da atividade, querendo alterar a sua programação. Como lidar, afinal de contas, com esse nervosismo e pressão? O nervosismo e pressão. Primeiro, todos nós, enquanto mestres de cerimônia, vamos de um dado momento transmitir um certo nervosismo. Eu apresentei, gosto de falar com exemplos, eu apresentei, devia ser o ano passado, uma atividade na Cidade Alta, no Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto, que é um evento desportivo dos negócios desportivos de Angola. Tu sabes que é um evento a nível nacional. Eu fui convidado pelo CEO da Media Clack, Paulo de Angola. Eu tive que me preparar durante 3 meses. Primeiro, porque é um evento de nível nacional. Segundo, vinham convidados de Marrocos, Espanha, Portugal, Moçambique, Cabo Verde e os angolanos de modo geral.
Eu apresentei aquele evento durante 3 dias. No primeiro dia foi difícil, porque eu tive de encarar um público que eu só via pela televisão. Um público que eu ouvia pela Rádio Nacional, outro via pela televisão. Eu tive de encarar pessoalmente esse público. Por isso é que é importante, antes de apresentar uma atividade, questionar aos mentores, aos donos da atividade, aos noivos, ou, por exemplo, sim, os noivos, ou alguém que deu-te o contrato, por favor, quem são as pessoas que vão participar deste evento? Não, tu não perdes nada, aliás, há uma qualidade que é a humildade. Para se ter sucesso nessa área é preciso muita humildade, porque o mestre tem que perguntar muito. Quem são as pessoas? O nível de pessoas, o nível do público que estará na atividade é que vai determinar o nível de nervosismo que tu vais evidenciar. Se tu vais apresentar uma festa onde as pessoas consomem muito álcool, tu tens de saber que naturalmente as pessoas, depois de um dado momento, 2 cervejas, 3, 4, o sistema nervoso central já altera, o organismo desequilibra. Onde há desequilíbrios, claramente, o comportamento humano altera. E o mestre de cerimônia é, de facto, o profissional que é chamado a manter a calma. E voltarmos a falar de comida. Nós vamos tocar sempre na comida. Porque para se manter um equilíbrio, para manter nervosismo, por exemplo, o equilíbrio, porque vai se dar um momento em que as pessoas vão começar a questionar, mas esse mestre, da forma que fala, da forma que apresenta... Está com fome? E tu tens que aprender a ler o comportamento do público. A cada 10 minutos, tu tens que ler o público. Será que o público está a rir muito porque estão felizes? Ou estão a rir porque eu disse alguma coisa que não caiu bem? O mestre de cerimônia é um profissional completo, tridimensional. Do ponto de vista psicológico tem de estar bem, do ponto de vista físico tem de estar bem, e do ponto de vista fisiológico os órgãos dele devem funcionar da melhor maneira. Fora disso, o mestre vai ter muitas dificuldades. E aliás, cada atividade que tu apresentas, ou ganhas ponto ou você perde ponto. Vai se dar um momento em que vais ficar 6 meses, ninguém te liga, ou ninguém liga para o teu agente, que é para poder te contratar. Mas não é isso que se pretende. O que se pretende é, de facto, continuarmos a ter mestres de cerimônias que vão tendo o equilíbrio emocional. E tendo equilíbrio emocional é olhar para aquilo que Hipócrates dizia: faça da comida o teu medicamento a tua comida. É importante que o mestre de cerimônia comece a investir naquilo que a terra produz. Usar mais os produtos do campo, os produtos da terra, evitar muito a proteína animal. Porque já há um estudo que revela que indivíduos que consomem muita proteína animal, até as suas paixões inflamam. E o mestre de cerimônia precisa ser alguém o mais calmo da atividade. Por quê? Porque ele vai encontrar pessoas com vários tipos de temperamento. Há quem depois de 5 cervejas já está alterado, há quem depois de 5 continua estável. Então o mestre de cerimônia tem de abusar das frutas, a melancia, o mamão, por exemplo, a manga, o abacaxi, né? Beber muita água e evitar, por exemplo, o refrigerante. Tem de evitar, aliás, nem deve consumir. Agora, se quiser consumir, por exemplo, refrigerante, depois de cada refrigerante, o mestre de cerimônia tem que consumir ou tem de ingerir 30 copos de água. Se não vai ingerir 30 copos, então não pode consumir refrigerante. Porque o refrigerante é uma solução líquida ácida e o sangue é uma solução líquida alcalina. O que acontece é que o sangue do mestre de cerimônia fica alterado. E nós sabemos que sangue é vida, né? É vida. E quando o sangue está alterado, todas as funções dos órgãos e sistemas do nosso organismo ficam comprometidos. E não fica bem um mestre de cerimônia ao longo da atividade
evidenciar alguma característica ou qualidade que não venha a dar um brilho a ti. Porque tu foste contratado para desempenhares uma boa atividade, fazer um bom trabalho. Por isso é que te pagaram. As pessoas pagam-te para você trabalhar, mas é um trabalho de qualidade. Por isso é que quem vai contratar um mestre de cerimônia olha no número de mestres de cerimônias que existem e depois vai avaliar a qualidade. Se foste escolhido, é porque viram algumas qualidades que os outros não têm. Não é que os outros nunca vão ter. Só não têm porque provavelmente não sabem que estas qualidades fazem parte do mestre de cerimônia. Doutor, como o nosso público é jovem e falando de qualidade, acaba acarretando aqui um discurso muito moderado na juventude, portanto, porque é a gramática completa, diz-nos aqui qual é a importância de adaptar o discurso mediante o evento. O discurso tem muito a ver com o público. Se eu vou ser um mestre de cerimônia na Cidade Alta, por exemplo, onde Sua Excelência São Presidente da República estará presente, eu tenho de cuidar da minha linguagem. Primeiro tenho que cuidar da minha linguagem e depois cuidar do meu discurso. O mestre de cerimônia tem de aprender a ter o seu notebook, tem que ter o seu notebook, tem que ter o seu caderno de anotações, tem que escrever mesmo. Ele tem que ser sério com aquilo que faz. Porque quem ouve o mestre de cerimônia quer ouvir alguém que não erra. Mas nós temos de perceber que o mestre de cerimônia não é aquele que não erra. É aquele que, sabendo das suas reais capacidades e qualidades, ele consegue adaptar-se à realidade. Tu não vais apresentar uma atividade na Cidade Alta, tu não estás preparado, não elaboraste o discurso. Existe aquilo que no mundo da comunicação nós chamamos de improviso. Há momentos que você tem de improvisar. Se tu não colocares, por exemplo, um outro ponto que surge de imprevisto no programa, tu tens que improvisar. Tu não vais escrever, mas tu tens que falar. E ali entra a capacidade de memorizar pontos extras. Agora, não é fácil lidar com isso. Organizar o discurso é importante. Agora, só organiza o discurso quem sabe formar frases. Dali que um bom mestre de cerimônia tem que ser amigo de leitura. Não tens como. Não é possível seres um mestre de cerimônia de sucesso se tu não fores um excelente leitor. E não é só ler livros sobre comunicação. Porque hoje estamos a passar para uma fase em que só saber comunicar não é suficiente. Tu tens que agregar outros valores para o teu público. Porque muitas das vezes, se tu perceberes que o público não está feliz, tu tens que inventar alguma coisa. Criar uma anedota, mas não pode ser uma anedota que as pessoas vão rir tanto 10, 15, 20 minutos. Você não está ali para isso. Mas ao leres o teu público, tu vais perceber que tu tens que fazer alguma coisa para poderes entreter o teu público. Fora disso, já não te vão contratar. Eu tive que reprogramar a minha agenda, tive que falar com o meu sistema nervoso central que a nossa agenda de hoje aumentou. Não vamos simplesmente ser mestre de cerimônia, também vamos moderar. O moderador é aquele que faz a entrevista, né? E o mestre de cerimônia é aquele que conduz a atividade. E eu tive que fazer as duas coisas. Confesso-te que eu saí da atividade super cansado, mas valeu a pena. E o ano passado o Conselho Nacional da Juventude deu-nos um certificado de melhor apresentador de eventos da província de Benguela. Assim foi a nossa conversa com o nosso doutor Ivanov Emiliano, que falou sobre como ser um mestre de cerimônia de sucesso. Doutor Ivanov, qual é a mensagem que quer deixar para jovens que gostam de ser mestre de cerimônia, desejam, almejam e sonham, porque não basta só ser um sonho ou querer, né? Qual o conselho que deixa para os mesmos e diz também como se avalia de ontem, hoje, um mestre de cerimônia de sucesso?
Primeiro, para ser um mestre de cerimônia, não falo ainda de sucesso. Um mestre de cerimônia normal, tu precisas de ter um mentor. Tu precisas de ter uma referência. Eu também tenho referência. Eu comecei a apresentar eventos não um tempo muito distante. Eu tenho referências. No início eu tive mentores, continuam a sê-lo. Falo, por exemplo, de Aldemiro Cucivila, é um radialista, um jornalista, é um médico que na altura ajudou-me muito. Falo de Lena Sebastião, Ulisses Álvaro, por exemplo. São referências que eu tenho e admiro muito. Ernesto Bartolomeu, por exemplo. Se tu não tiveres mentor, fica muito complicado. Agora, ser um mestre de cerimônia de sucesso, aí sim, isso já é outra coisa. Tu tens de fazer aquilo que um mestre normal não faz. O mestre de cerimônia de sucesso não é aquele que tem agenda preenchida. Não é aquele que apresenta, tem, por exemplo, 20 atividades por mês. 30, não. É aquele que consegue colocar em prática aquilo que são qualidades que os outros não têm. Por exemplo, há mestres de cerimônias que sabem que o evento vai começar às 20, ele aparece às 19h30. Assim, dificilmente tu vais ser um mestre. Porque o que é sucesso? Sucesso é estar no topo. Sucesso é fazer algo que os outros não fazem. Se a atividade vai começar às 20, tu tens que estar 2 horas antes, no máximo, no mínimo, 1h30 você tem que estar no local da atividade. Para você trabalhar com... Porque não é só o mestre de cerimônia que foi contratado para prestar serviço. Tu tens o DJ, tens os músicos, tu vais trabalhar com outras pessoas que foram contratados para dar um colorido a esta atividade. Agora, como é que eu avalio o mestre de cerimônia ontem? Ontem era muito difícil, eram poucos, porque também as pessoas contratavam mais os que trabalhavam na rádio, os que trabalhavam na televisão. Por que contratavam mais as pessoas que trabalhavam na rádio e na televisão? Porque são pessoas que têm a imagem, ok? São pessoas que têm nome, têm estrada. Eu também acredito que, graças a Deus, a rádio, o facto de eu estar hoje ligado à rádio, são 12 anos a comunicar em rádio, isso ajudou com que o meu público que normalmente acompanha os meus trabalhos e me contratam, sabem também que eu estou na rádio. Mas eu não posso me envaidecer pelo facto de ser alguém que está ligado à rádio. É preciso ler muito, é preciso investigar muito, é preciso olhar, apreciar e observar o trabalho de outros mestres de cerimônia. Depois aqui a questão do vestuário. O mestre de cerimônia tem que ter um estilista. O mestre de cerimônia tem de ter, por exemplo, um agente. O mestre de cerimônia não negocia contrato. Não. Excepto se o agente foi infiel com o mestre de cerimônia, né? Com o seu agenciado, nesse caso, e ele decide que, vamos desfazer o nosso acordo, eu vou tratar da minha imagem, vou tratar de não sei o quê, mas o que eu aconselho é o mestre de cerimônia ter um agente que vai tratar dos contratos, das atividades, e depois ter um especialista em marketing. Tu tens de ter alguém que vai partilhar os teus trabalhos. Não é o mestre que tem que partilhar o seu trabalho, tem que ter alguém. Tem que ter um estilista que vai cuidar da sua roupa, porque nem toda atividade vais usar um fato, por exemplo, um fato social. Há atividades que tu vais usar esses novos safari, né? E lembro-me que o João Reis é um jovem mestre de cerimônia que também gosta muito de usar safari. E o Malheque, são jovens que gostam de usar safari. Então, hoje há essa tendência. O mestre de cerimônia também tem de seguir e acompanhar esta tendência, né? Como dizia alguém, temos de prosseguir apesar das dificuldades. O verbo prosseguir aqui do grego é lambanon, né? Nós temos que lambanar, prosseguir, caminhar
apesar das dificuldades. O mestre tem de ser resiliente e tem de aprender que o ontem é diferente do hoje. Como é que nós vamos projetar o amanhã? Eu olho para o amanhã que vamos ter excesso de mestres de cerimônia. Vamos ter muitos mestres de cerimônia, mas é preciso manter a originalidade. É preciso manter a autenticidade. É preciso ser autêntico. E ser autêntico num mundo descartável é difícil, mas não é impossível. É difícil. Nós também vamos prosseguir, doutor, mas vamos prosseguir para a próxima edição. Mas antes, deixa aqui os seus abraços e agradecemos já também por aceitar o convite e fazer parte aqui do nosso programa. Deixa aqui um abraço para a juventude lá em casa, familiares e todos aqueles que o acompanham nessa trajetória de mestre de cerimônia. Olha, em primeiro lugar eu vou agradecer a Deus, que tem sido, é meu pai, é meu criador, é aquele que me suporta em momentos difíceis. Agradeço a minha família, fundamentalmente a minha amada esposa, a Teresa Emiliano, o meu filho, o Olimar Emiliano, a minha mãe, Flora Paulino. Ela só ouve já, nunca ainda conseguiu apreciar uma minha apresentação, mas eu prometo, mamãe, um dia vou lhe convidar se me derem um contrato neste mês ou no próximo, vou te convidar. Se não me derem, vou lhe convidar na igreja, também lá tem atividades, o João Reis vai convidar. Então é importante nós agradecermos as pessoas que sempre valorizam o nosso trabalho. Depois, agradecer os meus seguidores que muito fazem por mim. Agradecer às empresas que normalmente me têm contratado, têm sugerido os meus trabalhos para eu poder trabalhar, prestar um serviço de qualidade. Não sou um mestre que gosta de apresentar muita atividade, não gosto mesmo. Não gosto de aparecer muito, eu sou um mestre esquisito, não gosto de aparecer muito. Gosto de apresentar uma atividade e ser uma atividade memorável. E então agradeço a todos, obrigado à BEM TV. Prossigam, apesar de prossigam, tem tudo para dar certo e nós eu recebi de bom grado o vosso convite, estou aqui para auxiliar e ajudar naquilo que eu puder, para que então esta televisão digital consiga se tornar dentro de pouco tempo das melhores televisões digitais que o país tem. Não falo Benguela, porque vocês já estão a alcançar aos poucos, estão convidando muita gente que já é conhecido a nível nacional, e isso é bom. Isso mostra a credibilidade a nível da televisão BEM TV aqui na província de Benguela. Muito obrigado mesmo, estou satisfeito. Eu não sabia se o tempo já acabou. Nós que falamos em rádio temos esse vício. Temos esse vício. Mas televisão é tempo. E tempo não é algo renovável. Muito obrigado a todos mesmo. Um abraço a todos. E acompanhem a BEM TV. Estamos juntos. Então foi assim mais um recado do nosso doutor. Não deixe de curtir a nossa página, deixe o seu link aqui na nossa página. Voltamos assim com mais uma edição do programa Jovial Benguela na próxima quarta-feira. Estamos no ativo nas segundas e quarta-feira. Não deixe de seguir no Facebook, WhatsApp, TikTok e Instagram. Até lá, siga-nos, sorria, mesmo quando o motivo é esconder a dor.